vamos falar agora da sua saúde, mais especificamente da saúde da sua pele, né? Sabe que a pele é o maior órgão do corpo humano, às vezes a gente esquece disso e acha que não precisa tomar tantos cuidados, né? E informação é crucial, você sabe que a gente gosta de trazer para você informação com muita credibilidade. E é por isso que essa minha segunda convidada está aqui, doutora Ana Cristina Opolsky, que veio dar as informações, né, orientações sobre como cuidar da pele, sobre como prevenir câncer de pele. Seja bem-vinda, doutora Ana Cristina, tudo bem? Obrigada, tudo bem? É um prazer estar com vocês nessa tarde. Eu que agradeço, né, em nome do Brasil aqui inteiro. Deixa eu começar perguntando para você uma coisa que acho que seria o início, não sei, né? Manchinha na pele que não seja mancha de gravidez, tá? Uma pintinha, alguma coisa assim. A gente precisa se preocupar com isso, com relação à nossa pele? Então, existem muitos tipos de manchas, né, que podem aparecer na pele. E por isso também que eu acho importante... Pode aproximar um pouquinho? A isso, gente perfeito. conversar. Obrigada. A gente conversar sobre isso, né? As lesões, de modo geral, elas se dividem em lesões que são tranquilas, benignas, que não devem nos preocupar, que nós podemos acompanhar ao longo do tempo, ao longo dos anos. E existem lesões que nós precisamos, sim, fazer a avaliação mais, né, precocemente, em busca de possíveis cânceres de pele. Tá. A grande maioria das manchas não são cânceres de pele, né? Então, a gente tem que sempre, né, esclarecer e conversar cada vez mais sobre isso, para que a gente também não coloque a população num estado de alerta excessivo, né? O alerta deve ser dado para as lesões que realmente necessitam de avaliação e acompanhamento contínuo. Tá, então quem tem muita pintinha no corpo inteiro, não precisa ter um cuidado a mais por isso, ou precisa? Então, algumas pessoas têm história familiar de câncer de pele, especialmente do tipo melanoma, né? Estas pessoas, caso tenham muitas pintinhas, né, que são os que nós chamamos de nevos, realmente nevos, vão precisar fazer esse acompanhamento mais de perto, na grande maioria das vezes, né? Porém, muitas vezes também nós temos esses nevos, que são as famosas pintinhas, né, os sinais, e são lesões benignas, lesões tranquilas. Elas têm um potencial, né, uma chance de sofrer malignização, que é individual de cada pessoa, e ela também é relacionada, né, ao ambiente externo, ao meio em que a pessoa vive e à carga que ela foi exposta ao longo da vida. Porém, isso é individual, né? Então, isso vai ser avaliado pessoa a pessoa, né? O risco é individual. Tá, porque tem o fator genético e porque tem os hábitos daquela pessoa. Perfeito. Mas se a gente compara hábitos iguais, ela precisa ir mais ao médico por isso ou não? Certo. Então, dos fatores externos, uma coisa que a gente sempre ressalta é a exposição solar que gera queimaduras, né? Quando então, fica vermelha a pele, é isso? Perfeito. Então, pessoas que tiveram, né, vários episódios de queimaduras ao longo da vida, por diversas questões, seja na exposição durante a infância, seja na exposição do trabalho, né? De repente, a pessoa que passou ali todos os verões na praia durante a infância e não tinha nenhum tipo de cuidado, né? Ela realmente se expôs várias vezes ao sol e provavelmente exposições que geraram queimaduras importantes. Isso realmente aumenta o risco do desenvolvimento de um melanoma no futuro, né, na vida adulta. Os melanomas, eles são muito mais comuns nos adultos em relação às crianças, né? Esse também é um ponto que a gente sempre gosta de deixar bem claro. E aquela história que a criança ela é mais sensível e, portanto, precisa de mais cuidado para evitar um problema futuro e também, acho que depois de certa idade na velhice, isso tem a ver? Sim, então, a nossa maior dificuldade, né, é retirar as crianças da exposição solar, né? Então, muitas vezes, a gente não consegue, só passando o protetor solar, a gente não consegue garantir essa exposição, né, segura para a criança. Então, daí, muitas vezes, a necessidade de associar medidas físicas, né, de fotoproteção. Aquelas roupas com proteção aquilo lá é efetivo, então? Nos ajudam. Muitas marcas são certificadas, né? Elas possuem os selos, e então elas realmente fazem a proteção. A nossa roupa, né, normal, naturalmente, a depender do tecido, ela realmente já
protege um pouco. Um algodão, por exemplo, protegeria? Protegeria um pouco, né? Uma quantidade realmente pequena que não serviria para ficar embaixo da exposição solar, por exemplo, numa praia. Mas as roupas que são certificadas para exposição solar, elas realmente ajudam a nos proteger bem mais, né? Sabe uma coisa que eu sempre me perguntei é se essas roupas tinham validade, porque sei lá se é um produto ou se é o próprio tecido que protege. Sim, é o tecido, né? É o tecido, não é uma camada ali de alguma coisa. Ele tem na fibra, né, do tecido, a grande maioria das marcas certificadas tem na fibra essa proteção. Então, na trama ali da fibra. Claro, com o tempo, né, a roupa, ela pode perder, a fibra vai, né, se desgastando. Mas aí a gente vai ver tempo. que ela tá mais esgarçada, senão ela tá valendo ainda. Perfeito. Ah, que legal, Perfeito. interessante. Essas roupas são bem bacanas. Boné também ajuda? Boné, óculos de sol. Óculos de sol, né? Também. Exato. Uma coisa que é importante, assim, da gente frisar é que os melanomas são uma quantidade pequena dos cânceres de pele. Tá. A grande maioria dos cânceres de pele, eles são do tipo carcinomas, né? Espinocelulares e especialmente os basocelulares. Esses são, assim, mais de 95% dos cânceres de pele. E esses tumores, eles estão muito mais relacionados à exposição solar, aquela exposição cumulativa, né? Ao longo dos anos, que a gente vai sofrendo. Então, aí também é muito importante a importância dos óculos de sol, né? Então, para proteger essa região ocular, porque também aparece na região dos olhos, aqui pode aparecer o melanoma. Em todos os locais. O melanoma, sim. Mas também os carcinomas, né? Que são os menos, esses tumores muito mais comuns, menos agressivos e muito mais comuns. Né? Certo. E sabe umas pintinhas vermelhas que aparecem na pele, que parece... Dá a impressão que é uma verruguinha que vai aparecer, alguma coisa. Aquilo tem alguma coisa a ver com exposição solar, ou com melanoma, ou com carcinoma? Esse é o nome correto, falei? Sim. Então, a gente precisaria ver certinho, né? Porque existem muitas lesões, realmente, assim, a dermatologia são mais de 3.000 condições, né? Então, 3.000, são muitas lesões, né? Mas, geralmente, no tronco, quando aparecem pequenas lesões, pontinhos avermelhados, geralmente são hemangiomas rubis, né? Essas lesões são benignas e não se relacionam a câncer de pele. Essa é uma dúvida bem frequente, né? No consultório, no dia a dia, muitas pessoas é uma coisa que aparece, sei lá, por qual motivo, né? Essas lesões têm um fundo genético importante, muitas vezes se relacionam também ao fotoenvelhecimento, né? Com a idade, elas começam a ser cada vez mais frequentes também. Algumas regiões onde acontecem pequenos traumas, né? Áreas de dobra, elas acabam aparecendo um pouquinho mais. Certo. A gente tem muitos casos de câncer no Brasil ou não? Muitos casos. Do câncer de pele é um dos tipos mais comuns de câncer. Mas e você percebeu que na pandemia alguns diagnósticos foram suspensos ou adiados? Perfeito. Esses são estudos realmente, né? Os dados mostram isso, que as pessoas deixaram um pouco de procurar, né, os consultórios, assistência médica. Então, algumas lesões deixaram sim de ser diagnosticadas nesse período, segundo as estimativas, né? O diagnóstico do câncer de pele, ele é basicamente feito pelo exame clínico. Então, pelo exame que é feito no consultório, né? É claro que existe aquela regra do ABCDE, onde a gente consegue, a olho nu mesmo, tentar triar algumas lesões, né? Então, que o paciente mesmo pode fazer, que é a assimetria, bordos irregulares, várias cores. Então, algumas questões que a gente conseguiria perceber até a olho nu. Porém, quando essas lesões, elas são, assim, perceptíveis já para o paciente, a olho nu, geralmente são lesões um pouco mais avançadas, né? E esse nunca é o nosso objetivo de diagnóstico. A gente sempre quer pegar o diagnóstico o mais recente, né? O mais inicial possível, porque aí o nosso tratamento vai ser muito mais efetivo, com uma alta taxa de cura. Legal. A pessoa que tem as pintinhas, os nevos. Os nevos. Se ela machucar por algum motivo em cima, lesionar, tiver, sei lá, uma espinha, um pelo, isso pode ocasionar, de alguma forma, ou se relaciona com melanomas ou não? Então, os pelos, em geral, são muito comuns nessas lesões, né? Muitas pessoas têm nevos, inclusive, congênitos, que têm bastante pelos, né? Bastante pelificação em cima. Isso é totalmente normal, né? Existem algumas regiões que são regiões um pouco críticas para traumas. Então, alguns nevos, por exemplo, que a gente tem na região do couro cabeludo, né? Homem, às vezes, corta o cabelo bem curto, vai, sempre traumatiza em cima daquela lesão, com a máquina, com a tesoura. Nesses casos, às vezes, a gente recomenda remoção, né? Não que
o trauma vá se relacionar ao surgimento da neoplasia, não é isso. Mas como o nosso exame é feito pela dermatoscopia, que é esse exame clínico que eu comentei, que é um aparelho que amplia, aumenta a imagem, né? Quando a lesão está muito traumatizada, às vezes a gente não consegue ter esse parâmetro de benignidade só de fazer a dermatoscopia, né? Então, esse exame ele é feito por padrões, né? Existem várias classificações e a gente coloca as lesões nesses padrões para definir se então elas são benignas ou com uma chance maior, um potencial de malignidade. Lesões traumatizadas, às vezes a gente perde esse parâmetro. Então, por alguns motivos, a gente às vezes indica a remoção dessas lesões. Entendi, mas pela conveniência até também, né? Também, porque às vezes elas realmente são difíceis de se acompanhar, né? Pessoas que têm muitas pintas, múltiplos nevos e têm história, de repente, familiar de ter tido um melanoma, alguma coisa assim, elas têm indicação de fazer a dermatoscopia regularmente, que é um exame que é como se fosse, né, a fotografia aumentada dessas lesões, desses nevos. E a gente vai acompanhando isso ao longo do tempo, né? E aí, pequenas alterações a gente já consegue perceber, então promovendo o tratamento, o diagnóstico, a gente consegue, né, promover aí uma excelente qualidade de vida, mesmo que a pessoa seja diagnosticada com um melanoma. Porque nesses casos, geralmente é um melanoma muito inicial, superficial. Entendi. Doutora Ana Cristina, uma pergunta de uma telespectadora nossa. O que é um hemangioma? Uma manchinha que parece um moranguinho, uma coisa assim? Basicamente pode-se dizer que sim, uma proliferação de vasos, né? Um aumento de vasos ali na região. Como a gente comentou, os hemangiomas rubis, né? Que são essas pequenas proliferações, assim, lesões realmente muito pequenas. 2, 3 milímetros, 4 milímetros. Que são aquelas bolinhas vermelhinhas. Exato. Mas não é nada... Não, a princípio nada não. maligno. Não. Uma coisa assim que eu acho importante a gente destacar é que a gente sempre fala em melanomas como pintas pretas, né? Sim. De modo geral. Porque eles realmente são lesões que se dão, né? Surgem dos melanócitos, que são células que produzem a cor, o pigmento da nossa pele. Mas existem melanomas que não têm cor, né? Então, de modo geral, a gente sempre precisa ficar atento que uma lesão nova, acima de 40 anos, né, num adulto acima de 40, 45 anos, ela precisa ser avaliada. Então, isso é uma coisa muito importante, assim, a gente se conhecer, saber das lesões que a gente já tem, surgiu uma coisa nova, uma coisa que eu não tinha. Fica de olho. E não está desaparecendo, essa lesão precisa ser avaliada. Seja ela preta, pigmentada, marrom ou não. Né? Interessante então, essa dica. dica. Nesse sentido. Isso eu acho que é bem importante, assim, da gente destacar. Legal. Doutora Ana Cristina, um balanço eu quero aqui, porque ao mesmo tempo que eu sei que o protetor solar seria nosso melhor amigo, né, da nossa pele, eu também sei que é muito difícil de ter um hábito de, por exemplo, você aplicar, reaplicar ao longo do dia. As pessoas não fazem isso, né? Vamos ser verdadeiros. Quem passa de manhã, né? Depois não vai ficar repassando durante o dia. E a gente ainda tem a questão da vitamina D, certo? Que se protege demais, aí vai faltar vitamina D. Como que a gente teria um balanço? E assim, eu sei que você, como médica, tem que defender o protetor solar. Eu respeito, eu também gosto de protetor solar. Mas existe alguma, sei lá, alguma brecha, alguma flexibilidade que a gente tenha de não ter que ficar 24 horas com o protetor? Então, de modo geral, a gente aposta nossas fichas no protetor solar, né, para fotoproteção. Mas a gente não deve se focar só nisso. As medidas físicas de fotoproteção nos ajudam muito. Então, chapéu, boné, tudo aquilo que a gente já conversou, óculos e tudo mais. As barreiras físicas, né? As barreiras físicas, roupas e etc, né? A gente aqui vive num país tropical. Então, as pessoas também usam as roupas mais abertas e a exposição solar é muito intensa, né? Então, de modo geral, o tanto de sol, digamos assim, que a gente toma para fazer nossas atividades do dia a dia, de modo geral, é suficiente para sintetizar a nossa vitamina D. Aquele sol que a gente toma para acender uma roupa no varal, para fazer nossas atividades, sair do carro, entrar no carro, etc e tal. Né? Existem populações específicas, como por exemplo mulheres menopausadas e tudo mais, que precisam ter uma vitamina D um pouquinho acima, né, dos valores ali habituais. Isso também é definido caso a caso. Então, algumas vezes nós precisamos realmente fazer reposição,
da vitamina D, sabe? Casos específicos. E não ficar pensando só no que a gente consegue sintetizar pela exposição solar. Tá. Às vezes é mais interessante a gente promover, então, essa reposição do que a gente ficar dependendo só da exposição solar para manter no nível que a gente precisa, sabe? Isso é uma coisa também que a gente precisa pontuar. Entendi. E fora ali os horários permitidos de sol, que é até as 10 da manhã e depois das 16 da tarde. Nesse período ali, quanto que a pessoa consegue se expor sem risco? A princípio... Tipo, vai almoçar. Ela pode? A princípio, não. A princípio, não. Não existe uma recomendação médica nesse sentido. Nesse sentido, de sol ao meio-dia, não, né? É uma questão complicada, né? Justamente porque, assim, muitas vezes a gente não tem sol, mas a gente tem raios incidindo da mesma maneira. Sim, né? Até das lâmpadas, né? Então, se a pessoa não consegue fazer uso de roupas, de chapéus, de filtro, ela tá exposta. Né? Aquelas barreiras físicas, por exemplo, mulher que usa maquiagem, tem alguns pós que são barreira física, isso ajuda a proteger, não? Ajuda com certeza, né? Hoje em dia a gente tem protetor solar em pó. Então, esse é um grande aliado também. Porque ele dura mais também, né? Você não precisa ficar reaplicando tanto igual o outro. Precisa reaplicar da mesma maneira. Da mesma frequência. De modo geral, assim, a gente recomenda aplicar cada 2, 3 horas, né? Existem alguns protetores solares que eles são físicos, então eles duram um pouco mais, né? Mas a grande maioria dos filtros, eles realmente são químicos que nós falamos. Então, eles devem ser reaplicados aí ao longo do dia algumas vezes. E aquelas, já que a gente está falando de maquiagem, né? Aquelas maquiagens que são, por exemplo, base com protetor solar, aquilo tem eficácia? Tem eficácia, nos ajuda também. Eu sempre, assim, gosto de colocar que não como uma medida isolada, mas eu acho bem interessante. Eu, inclusive, sempre comento com os meus pacientes, mulheres, né, nesse caso. Homem também pode usar se quiser, que tem, né, usar, passar base. Enfim, mas pra gente fazer uso de uma camada de protetor branco embaixo, sem cor, pra garantir realmente a proteção que a gente precisa. E em seguida, passar o protetor com cor que a gente quiser. Isso nos ajuda bastante com relação às manchas também, aquelas que não são cânceres de pele, como manchas de sol, melasma. Isso é uma questão que nos ajuda bastante nesse sentido. Ah, legal, porque daí essa versatilidade ajuda também, né? Claro. Passa de manhã o branco, depois reaplica o com cor, depois passa o pó e acabou o dia também, né? Aí não precisa mais, né? Muito interessante a nossa conversa hoje, viu? Aprendi bastante aqui, viu? A gente fala tanto de câncer de pele e acha que é um assunto que já falamos tudo, mas a gente falou várias coisas nesse programa aqui. Tenho certeza que tem muita gente que aprendeu aqui. Que bom. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Então, você deixou algum contato aqui pra gente? É dermato.anapolsky, né? Esse é o Instagram. Anapolsky, que é o Instagram. Certo? Perfeito. E eu Então, fico disponível no Hospital Hipo. No Hipo. Legal, aqui em Curitiba. Perfeito. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Pela tua presença.